Galera, vamos lá, né? Bom dia para vocês aí. Eu estive aqui com vocês rapidinho no primeiro dia, só para dar alguns recados, se alguém esteve aqui. Eu sou Hamilton, é um dos sócios aí do Áurea. Eu vou estar trabalhando com vocês aí com a parte de raciocínio lógico e matemática, tá bom? Ou seja, matemática, raciocínio lógico, tudo a mesma coisa, né? Então eu coloco no raciocínio lógico e as pessoas pensam que pensar com lógica é ficar brincando de desafio do Instagram. Ah, então a cadeira, um lápis, um avião, qual que é o próximo objeto? As pessoas pensam muito que é isso, né? A lógica é isso. Não. Lógica é algo que vem da filosofia, né? Não tem a lógica proposicional, é algo forte dentro da filosofia, que é uma base ali de montagem da matemática, né? Muitos filósofos, né, são matemáticos, que são os famosos geômetras. Você pega Pitágoras, filósofo e matemático, Euclides, filósofo, matemático. Então, tem muito essa ligação aí, tá bom? Nós vamos pegar mais esses momentos presenciais, mais voltados aí com questões, tá bom? E aí eu vou estar liberando para vocês algumas outras aulas na plataforma lá, para vocês poderem ir acompanhando. Então esse momento é mais com questões. E assim, a galera fala, pô, são só questõezinhas ali, de raciocínio lógica, de boa, mas é bom a gente dar uma aprofundada, brincar um pouquinho com elas aqui, para não, né, não vacilar lá na hora. Pelo amor de Deus, tá? São só 5, é de boa demais. Perdi as 5, entendeu? Muito cuidado com isso aí. Então deixa eu só projetar aqui pra gente. Duda vai estar mandando aí também no grupo e vai estar na plataforma, já mandou, vai estar na plataforma também o material para vocês poderem acompanhar, tá bom? Então, galera, a questão aqui é mesmo, as questões aqui funcionarão apenas como uma base para a gente poder dar uma discutida no conteúdo, uma base, a gente vai dar um resumão aqui em cima. Muitas delas não são banca do concurso, mas são questões, no momento, didáticas para a gente poder dar uma linkada em alguns detalhes do conteúdo aqui, beleza? Ok? Vem comigo aqui. A primeira questão que a gente tem está aqui. O número de subconjuntos de A. É o conjunto A. Primeiramente, qual que é a ideia do conjunto, velho? Sempre que a gente fala que a gente tem um conjunto, você vai colocar uma primeira coisa aqui na sua cabeça. Conjunto é tudo que você começa a colecionar. Se a gente parar para pensar aqui ao nosso redor, nós temos vários tipos de conjuntos. Essa sala é um tipo de conjunto. Tem um conjunto de pessoas, cadeiras, ar-condicionado, lâmpada, quadro, pincel, computador e por aí vai. Então a ideia do conjunto nada mais é do que um tipo de coleção. É toda coleção de números, objetos, pessoas e por aí vai. Tudo que eu começo a juntar, agrupar é um tipo de conjunto. E aí já vi um outro detalhe quando a gente fala do conjunto, os conjuntos são tipos de agrupamentos não ordenados. O que é isso? A ordem não me interessa. Vocês podem sentar onde for aqui nessa sala. Não sendo em cima de mim, a aula vai rolar tranquilamente, brother. É um conjunto, um agrupamento não ordenado. Então, quando a gente fala sobre conjunto, eu já tenho essa percepção. É um tipo de agrupamento não ordenado. Eu não estou preocupado com a ordem. Um agrupamento não ordenado. Não me interessa a ordem, brother. E como é que a gente representa conjunto? Eu posso muito bem representar esse conjunto, essa sala, como? Vem aqui, tira um selfie, representei o conjunto. É um tipo de representação visual. E como é que a gente usa essa representação visual na matemática? Conosco, aqui é uma foto. Tira uma foto com vocês, fechou. Deu bom, representamos. O conjunto aqui, nós temos 3 maneiras de representar. Matematicamente, né, eu não vou desenhar foto aqui da turma, né? O que eu faço? Eu tenho o famoso diagrama de Venn-Euler. Você não precisa preocupar com o nome. Né? Como é que funciona o diagrama? A gente coloca o nome do conjunto lá fora, chamei de Azão, beleza? E eu escrevo quem faz parte do conjunto lá dentro. Quem faz parte do conjunto é chamado, tratado de elemento. Então, se todos nós estamos nesse conjunto sala de aula, nós somos elementos do conjunto. Entendeu a ideia? Quem está no conjunto é um elemento. E aqui eu vou escrever esse conjunto aí, por exemplo, ó, os elementos dele, 1, 2, 3, 4. É uma primeira forma de representar o conjunto. Tem uma segunda maneira. Imagina, tirei a foto aqui de vocês, pô, representamos o conjunto. Qual que é outra maneira de representar vocês? Uma lista. Pego a lista dos matriculados na turma. Tem a lista de todo mundo, uma tabela, que nós chamamos de forma tabular, que é essa maneira que está aqui, ó. Peguei, fiz um par de chaves, coloquei o nome, eu tenho um par de chaves e escrevo os elementos separados por vírgula. É uma outra maneira de representar, beleza? E tem uma terceira maneira que é por propriedade.
Tipo, eu falo, ó, quem são os elementos desse conjunto? Os números inteiros que vão de 1 até 4. Aí você fala, entendi, velho. Eu não falei o nome de ninguém, entendeu? Daqui a pouco eu falo, gente, eu tenho um conjunto que são os números inteiros que vão de 1 a 100. Aí você sabe que é 1, 2, 3, 4, 5, fechou até o 100, entendeu? Tipo, Hamilton, quem tá na sala agora? Alunos da turma do concurso, que vão prestar o concurso da Polícia Penal. Eu preciso falar o nome de todo mundo? Não, velho. É a forma que eu represento por uma propriedade, beleza? E aqui colocou um lance de subconjuntos, o pessoal viaja muito nesse rolê de subconjuntos. O que eu gosto de pensar quando nós falamos sobre subconjuntos de um conjunto? Não fica focado muito na palavra subconjuntos, não, que você vai vacilar demais ficar pensando nisso. Sempre que a gente coloca a ideia de subconjuntos, eu gosto de pensar na ideia de possibilidades. Sempre que eu falo sobre subconjuntos, eu vou pensar na ideia de possibilidades. Sim, possibilidades. Possibilidades de escolha. Possibilidades de escolha. Hamilton, não entendi ainda. Vamos imaginar, essa sala é um conjunto, beleza? Imagina que eu vou escolher alguém para fazer alguma coisa, só que eu não falei quantas pessoas são. Velho, começa a pensar o tanto de possibilidade que tem na minha cabeça. Posso escolher uma pessoa, escolher duas, escolher três, escolher quatro, escolher cinco, escolher seis, escolher todo mundo. Olha o tanto de possibilidade. Cada possibilidade que passa pela minha cabeça é um subconjunto. Daqui a pouco vai dar hora do almoço, você vai ali no restaurante, vai no self-service. Olha o mundo de coisas que tem para você poder escolher. Cada prato que você pode montar para você é um subconjunto. Você ia vir para aula, você teve que vestir uma roupa. A sociedade não deixa você sair andando nu aí na rua, né? Talvez você queria, não deixa. O que você teve que olhar? Pô, velho, vou olhar aqui pro meu guarda-roupa, eu vou ter que montar um look. Vou ter que escolher algumas roupas. Você montou um subconjunto. Você não vestiu todas as roupas que você tem. Você montou um subconjunto. Então, um subconjunto é isso, são possibilidades. Alguns até chamam também de partes, tá bom? Partes do conjunto. É tipo, em quantas partes eu posso fazer aqui? Eu tenho meu guarda-roupa, quantas partes eu posso montar aquilo? Eu vou no restaurante ali, poxa, quantas possibilidades eu tenho de escolha nesse restaurante? Eu vou mais tarde ali na sorveteria, peguei lá o potinho, quantas possibilidades eu tenho de escolha? Isso é subconjunto. Vocês compreenderam bem a ideia do conjunto para o subconjunto, que são as possibilidades, beleza? Aí essa questão colocou assim, velho, o número de subconjuntos que tem. O que é subconjunto? Imagina que aqui são pessoas. 1, 2, 3, 4. João, Maria, Ana, sei lá quem. Sei o que acontece. Quantas possibilidades de escolha eu tenho aqui? O que eu posso escolher? Imagina que esses números são tipo esses pincéis passando aqui na sua frente. Eu falo, brother, escolhe o que você quiser. Tá aqui, ó. Eu tenho 4 pincéis, pega o que você quiser. É tipo quando você tá com uma caixa de bombom pra pessoa, fala, pega aí, pega, escolhe. A pessoa fica naquela, velho, quer não, obrigado. É uma possibilidade de escolha dela. O nada é uma possibilidade de escolha. Escolher nada é uma escolha. Ah, não, eu quero a caixa. Você, pô, velho, você comeu tudo. Ué, você falou para eu escolher, faz o que você quiser. Ou seja, são subconjuntos. Imagine que aqui são aqueles números. Quando eu passo o pincel aqui na sua frente, você concorda comigo que você pode pegar um pincel só? Concorda comigo? Posso pegar um só. Você concorda que você pode pegar 2 pincéis também? Concorda comigo? Você concorda que você pode pegar 3 pincéis também? Certo? Concorda que você pode pegar 4 pincéis também? Beleza. O que acontece? Você foi lá, viu os pincéis, você olhou para o pincel roxo. O que acontece? Você está olhando, poxa, será que o roxo? Quantas possibilidades a gente tem de escolha do roxo, gente? Vamos pensar numa coisa simples. Você veio para a aula de hoje? Você veio, não veio? Essa pessoa aqui, ó, essa aqui veio para a aula de hoje? Essa aqui, nessa cadeira aqui, veio para a aula de hoje? O que acontece? Tivemos pessoas que vieram para a aula e teve gente que não veio para a aula. Tem uma outra possibilidade, a não ser vir ou não vir para a aula, galera? Tem outra possibilidade? Tipo assim, viu online ou não veio? Veio, tipo assim, esteve na sala. Vocês estiveram na sala, certo? Tem gente que não esteve na sala. Tem outra possibilidade de estar ou não estar na sala? Ah, eu meio que tô na sala. Sabe, amiga, eu meio que fiz isso. O que é meio que fiz isso? Nós só temos 2 possibilidades de escolha. Isso na filosofia é chamado de princípio do terceiro excluído. Não existe um terceiro valor lógico. Ou é verdade ou é falsidade. Você foi à aula? Sim ou não? Eu meio que fui.
Como é que a make foi? Ficou metade do corpo para fora, outra metade para dentro? Não tem. É a mesma coisa aqui com os elementos. Quando você olha para o pincel, poxa, você vai escolher o roxo? Ou é sim ou não? Ou você escolhe ou não escolhe? Você vai escolher o laranja? Ou é sim ou não? Ou você escolhe ou não escolhe? Você vai escolher o verde? Ou é sim ou não? O preto? Ou é sim ou não? Você tem apenas duas possibilidades para cada um. Beleza até aqui? E como é que eu vou descobrir quantos que eu faço ali? Vem comigo. Você vai ter que analisar a sua vida para cada elemento. Esse elemento, o número 1. Quantas possibilidades eu tenho de escolha do número 1, galera? Quantas? Duas, não são? Ou eu escolho um, ou não escolho. Eu tenho duas possibilidades, não é isso? Eu tenho duas possibilidades de escolha para o número 1. Duas possibilidades de escolha. Para o número 2, eu tenho quantas possibilidades, galera, de escolha? Imagina que é o pincel. Vocês vão escolher 2? Tem gente que vai escolher 2, tem gente que não vai, não é? Ele tem quantas possibilidades? Duas também, não é? O que acontece? O número 3. Número 3. Ou você escolhe ou você não escolhe, não é isso? Você também tem duas possibilidades. O número 4. Ou você escolhe ou não escolhe. Você tem quantas possibilidades? Duas também, não é isso? Beleza. O que acontece? Pensando em conjuntos, raciocínio lógico, análise combinatória e probabilidades. Nós temos um conectivo chamado conectivo E. O conectivo E, no raciocínio lógico, nos dá uma operação chamada de conjunção. Conjunção. Em conjuntos, ele nos dá uma operação chamada de interseção. Interseção. E em análise combinatória, conjuntos, probabilidade, que são 3 conteúdos que caem na nossa prova, você está ligado que eu estou indo a 56 matérias aqui, né? O que acontece? Ele vai lembrar a operação de multiplicação. Multiplicação. O que é o conectivo E, galera? Se eu te faço uma promessa assim, eu falo, brother, próxima aula eu vou te trazer um bombom e um pirulito. Próxima aula eu vou trazer para você um bombom e um pirulito, brother. Eu vou te dar os dois na próxima aula. Vou trazer um bombom e um pirulito. Aí chegou, semana que vem, é verdade que eu te trouxe bombom, é verdade que eu te trouxe pirulito. Pô, eu sou um cara verdadeiro, não sou? E ainda legal, trouxe um bombom e um pirulito pra você, sou um cara extremamente verdadeiro. Agora, pensa comigo. É verdade que eu trouxe bombom, mas é falso, eu não trouxe o pirulito. Vocês acham que eu sou um cara verdadeiro? Eu cumpri com as minhas promessas? Eu falei que ia trazer bombom e pirulito. Tudo que eu utilizo o conectivo E quer dizer que todas as condições têm que ocorrer ao mesmo tempo. Tudo que eu enfio o conectivo E, tudo tem que acontecer simultaneamente. Então, conectivo E, todas as condições devem ocorrer simultaneamente, ao mesmo tempo, no mesmo momento, ou melhor, juntas. Se eu coloquei um E para você, eu só cumpri uma das coisas? É tipo assim, sei lá, tá lá, vai fazer essa tarefa e essa tarefa. Você fez só uma, de maneira excepcional, mas tem um conectivo E. Vai falar, pô, velho, você não fez o que eu te pedi? Ai, mas eu fiz a primeira. Vamos te pedir só aquilo, cara. Você é um sujeito falso, entendeu? Agora imagina o contrário. Eu não cumpri a primeira, mas eu trouxe o pirulito. Você acha que eu sou verdadeiro ou falso? Falso, pô. Ah, mas eu fiz. É falso do mesmo jeito. Fica parecendo relacionamento. Ah, você fez. Ah, mas eu fiz uma coisinha. Beleza, fez uma, pô, mas errou em 50. Falso. Beleza, rodou por causa de uma situação. Falso. Agora, fiz nada, velho. Fiz nada. Pô, que cara é mentiroso. Falou que ia trazer bombom e pirulito pra mim. Nada. Isso aqui é chamado, no raciocínio lógico, chamado de tabela verdade, galera. Tabela verdade. Tabela verdade. Tem hora que você pega lá uma pessoa, né, quando tem depoimento, chama a pessoa para depoimento hoje, chama para o depoimento daqui 2 dias, chama daqui uma semana, vem de novo daqui 1 mês. Aí a pessoa começa a se contradizer nas falas ali. Fala, pô, peraí, você tá cilado no negócio aqui, você falou isso, como é que é? Você começa o famoso pegar na mentira. Você usa a ideia de um raciocínio lógico para trocar ideia. Então o que acontece? O conectivo E, vem comigo aqui agora, quer dizer que tudo tem que acontecer junto. E o que tem que acontecer junto aqui? As minhas escolhas. Eu tenho que ter uma decisão se eu escolho o número 1 ou não, e tem que ter uma decisão se eu escolho 2 ou não,
E tem que ter uma decisão se eu escolho 3 ou não. E tem que ter uma decisão se eu escolho 4 ou não. Aqui nós vamos dispensar a vírgula. Fazer de conta que eu não conheço vírgula. Então eu preciso tomar uma decisão. Você vai escolher 1, e uma decisão do 2, e do 3 e do 4. Lembra que eu falei que o conectivo E lembra a operação chamada de conjunção, certo? E também lembra a operação, quando envolve número, a operação de multiplicação. O que acontece? Esse E aqui, ó, é a multiplicação. Se eu multiplicar isso aqui, eu sei quantas possibilidades eu consigo fazer com esses conjuntos. Vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2 vai dar o quê? 16. 16 possibilidades. E se você estiver duvidando, e eu gosto que você duvide, você vai lá testar, brother, ó. Posso montar só com 1, só com 2, só com 3, 1 e 2, 1, 2 e 3, com todo mundo, que você também pode escolher todo mundo, e por aí vai. Eu te garanto que vão dar 16 possibilidades. Eu te garanto que vão dar 16 possibilidades. Só que essa questão colocou mais um detalhe ali, exceto o conjunto vazio. Por exemplo, lembra do caso que eu falei da caixa de bombom? Você chega para a pessoa, pega um bombom aí, pega alguma coisa, a pessoa fala, não, obrigado, eu não quero. Você está ligado que você não querer é uma opção sua de escolha? Dentro daquelas 16 opções, elas vão de nada até o tudo. Essas 16 opções aqui, ó, elas pegam de nada até eu pegar o conjunto todo. Isso aqui considera quando eu pego nenhum elemento, quando eu pego 1, quando eu pego 2, quando eu pego 3, quando eu pego os 4 elementos, quando eu pego todos. Então, no caso aqui, ó, tem 16 que é tudo que é possível, menos 1 que é o conjunto vazio. Eu tenho 15 possibilidades, tá bom? 15 possibilidades. Depois, se vocês estiverem com o material, esse QR Code aqui tem um vídeo eu fazendo a questão, tá bom? Então tem 10 questões desse material, é óbvio que eu não vou fazer as 10, tem um QR Code que você lê, tem eu fazendo a questão com vocês, beleza? Galera, então o que acontece? Aqui nós passamos por 4 matérias do edital, 4 matérias. Eu odeio quando a pessoa coloca as coisas em caixinhas. Isso aqui é conjunto, isso aqui é análise combinatória, isso é probabilidade. E depois na hora da prova, brother, se ferra, não consegue fazer conexões. Não fica esperando que a prova é igual você fazia a prova. Eu era tão bom no ensino fundamental, até minha avó que é analfabeta, brother. Tava lá, siga o modelo, letra A, 1 mais 2. Aí tinha 76 questões, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, 1 mais 6, 1 mais 7. Você não estava aprendendo, você estava só decorando um passo a passo. E a prova, ela exige muito mais da gente, a gente tem que pensar, ainda mais quando fala raciocínio lógico ali, né? O que acontece? Pegando aqui uma outra situação, imagina, você estava saindo de casa, aí você ia vestir uma roupa, né? Aí você falou, velho, vou lançar uma camisa aqui, uma camisa, vou colocar uma calça também e vou calçado, pô. É um vestimento básico aqui. Você tá ligado que você coloca essas 3 peças ao mesmo tempo, não é? Você nem ia sair na rua só com calçado. Nem ia sair na rua só com a camisa. Nem só com a calça. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Lembra que é o conectivo E que faz tudo acontecer ao mesmo tempo? Você vai colocar a camisa e a calça e o calçado. Lembrando que a gente esqueceu da vírgula por um momento na aula, tá bom? O E para lembrar o quê? Todas as condições devem ocorrer juntas, simultaneamente, ao mesmo tempo. E a gente combinou que matematicamente o conectivo E é que operação mesmo? Multiplicação, não é? Aí talvez você quer saber de quantas maneiras você pode vestir as roupas que tem no seu guarda-roupa. Você só vem aqui e escreve, ó, quantas opções tem de camisa. Imagina, eu tenho 4 opções de camisa disponíveis. Quantas opções de calça? Eu tenho 3 opções de calça disponíveis. Aí eu tenho aqui 4 opções de calçado. Se você multiplicar isso aqui, você sabe de quantas maneiras você pode se vestir. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá para vestir de quantas maneiras? 36 maneiras. É tipo você vai no almoço ali, velho. Você vai, eu quero um marmitex aí, quero o PF, aí a pessoa chegar. Feijão que você quer? Você quer tropeiro ou caldo? Aí tem a opção, feijão, 2 possibilidades. Que arroz que você quer? Você quer o branco ou colorido? Mais 2 opções. Qual guarnição que você quer? Tem 3 opções, então já foi 2, aqui 3, não, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. A guarnição já tem 12. Já dá pra você, ó, se alimentar de 12 maneiras diferentes só com aquilo, velho. Aí você quer que carne que você quer? Ah, tem 2 tipos, vezes 2, 24. Aí tem 24 maneiras de você montar. Imagina se a pessoa for montar lá, tipo que você vai na hamburgueria,
hamburgueria tem lá uma folha frente e verso, 42 modelos. X tudo egg, X tudo bacon egg, X tudo bacon egg, egg, X tudo bacon ao quadrado egg, que os caras só acrescentaram no outro, velho. Era muito mais fácil fazer igual Subway. Que pão que você quer? O que você quer que agora? Que salada que você quer? Você vai com a pessoa na hamburgueria? Não. Acho que eu vou querer esse X filé egg. Acho que eu vou pegar o X filé egg bacon. Tem o X filé egg bacon catupiry plus. Pô, eu quero isso. Né? E tem hora que você vai levar a esposa lá e fica aquele negócio, 16 horas. Né? Acho que eu vou querer esse, mano. Eu já faço o seguinte, quais os dois que você gostaria? Aí dos dois, como mais fácil. Ou seja, tem muita opção. Já imaginou o lugar do Marmitex escrever, vai todos os pedidos e no inferno a vida de quem atende, tá bom? Isso aqui, quando a gente fala sobre possibilidades, entra no conteúdo chamado de análise combinatória. O que é análise combinatória? É a preocupação de quantos modos algo pode acontecer. Ou seja, eu estou preocupado com isso aqui, ó. De quantos modos, quantas maneiras algo pode ocorrer, de quantos modos algo pode ocorrer. Você tem senha para acessar alguma coisa na sua vida. Você tem alguma senha? Aí sabe quando fala, ó, a senha tem que ter 6 caracteres, certo? Aí fala, a senha, letra maiúscula, é diferente de letra minúscula. Então, ó, você já tem lá, letra 26. Letra maiúscula diferente de minúscula, mais 26. Você ainda tem os 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí fala que você ainda pode usar caracteres especiais. Asterisco, arroba, nananã. Olha só a quantidade de possibilidades que tem de montar uma senha, velho. Quando você é hackeado, não é que descobriu sua senha, não, amigo? Você clicou em alguma coisa estranha, foi alguma bosta que você fez. Ah, eu vou acessar um aqui, foi clicando, porque é uma infinidade de possibilidades aqui, ó, para descobrir uma senha. O cara tem que dar muita sorte, tem 3 tentativas de descobrir sua senha. A análise combinatória está muito forte por isso aqui, entendeu? Quando acontece, por exemplo, telefone, adicionou o 9º dígito no telefone, você vai colocar o 9. E o melhor a galera falando, pô, velho, o governo quer me ferrar, colocando a gente. Você acha que o governo vai usar, colocar um dígito para ferrar a gente? Tem muito mais possibilidade para te ferrar, amigo, do que vou colocar um 9. Você acha que alguém tá vamos ferrar a população? Vamos colocar um 9 na frente? Ô, gente, um bilhão de possibilidades para te ferrar. Por que colocou um dígito a mais? Para aumentar a quantidade de possibilidades. É tipo, vou colocar um acessório aqui. Eu gosto de usar boné. Vou colocar um boné. Eu tenho 5 bonés na minha casa. 5 vezes 36, agora eu tenho 180 looks diferentes. Você viu que eu coloquei um charme a mais? Ah, não, eu gosto de usar relógio. Vou colocar aqui, eu tenho 10 relógios lá, eu tenho 1.800 maneiras. Entendeu? Porque é isso que acontece no dia de telefone, placa de carro, quem é da época antiga de placa de carro aí, é isso que acontece, é a análise combinatória, beleza? Ou seja, essa quantidade de possibilidades. Então, para a gente poder brincar aqui, uma outra situação, olha essa aqui, vou apagar, viu, galera? O que acontece? Essa outra aqui, tá aí pra gente. Um shopping center possui 4 portas de entrada para o andar térreo, 5 escadas rolantes ligando o térreo ao primeiro pavimento e 3 elevadores que conduzem do primeiro para o segundo pavimento. De quantas maneiras diferentes uma pessoa partindo de fora do shopping center pode atingir o segundo pavimento usando os acessos mencionados? Você tem que entrar na história. Você tem que imaginar você chegando no shopping. Pô, eu cheguei no shopping, eu tenho que entrar. Por onde que eu passo? Pela janela? Claro que não, velho. Você vai, pô, entrei no shopping, cheguei no shopping, vamos lá. Eu passo pela porta de entrada, né? Eu passo pela porta de entrada, ó. Possui 4 portas de entrada, beleza? Eu passo pela porta de entrada. Para o térreo, 5 escadas rolantes ligando o térreo ao primeiro pavimento. Então, eu vou pela porta de entrada, vou pegar a escada rolante. Os 2 fatos vão acontecer simultaneamente, não vão? Eu tenho que passar pelos 2, não sou obrigado a passar pelos 2? Se eu passo pelos 2, o que eu escrevo aqui, ó? Aqui tem entrada e aqui escada. Escada. O que eu escrevo aqui entre eles, galera? O que eu enfio ali? O E, porque os 2 tem que acontecer. Não tem como eu passar pela escada sem ter entrado no shopping, entendeu? Escada rolante. E 3 elevadores. 3 elevadores. E depois eu pego o
elevador, brother. Depois eu pego o elevador, beleza? Conectivo esse, você tá ligado que é multiplicação. Você tá ligado que é multiplicação. Então, ó, de novo, ó, portas de entrada eu tenho 4. Quantas escadas aí, galera? 5 escadas. E elevadores? 3. 4 vezes 5? 20. 20 vezes 3? 60, velho. Eu tenho 60 modos de entrar nesse shopping e chegar lá. Entendeu a ideia? Eu tenho 60 modos. Perfeito? 60 maneiras de eu poder processar. Só para você ter noção, por exemplo, talvez, eu não sei se isso cobra na parte de informática de concurso, o computador trabalha com um sistema que a gente fala binário, né? O binário, manda energia, não manda aquela paradinha lá. O sistema binário, que tudo tem duas possibilidades. Talvez você tenha ali, tem um aplicativo que ele é muito lento, que talvez tenha muitas possibilidades de escolha. Ele trabalha com modelo binário. Imagina se cada coisa tivesse 4, 5, isso interfere no tempo de processamento. É a mesma coisa aqui de uma senha para testar da análise combinatória. Está tudo interligado aí. Vamos brincar numa um pouco melhor aqui, galera. Essa um pouco melhor aqui. O código Morse, inventado por Samuel Morse em 1834, usa 2 símbolos, ponto e traço, ponto e traço. Já assistiu algum filme, alguém mandando SOS? Dá o ponto, dá o traço, batida mais longa e vai. Você já viu algum filme com isso aí? Fala, como é que alguém tem essa bosta batendo aí? É tipo isso, né? Para representar letras e sinais de pontuação da linguagem escrita, combinados para tal efeito, de 1 a 4 desses símbolos. Então, em uma comunicação você pode usar 1 ou até 4. De 1 a 4, um símbolo, 2 símbolos, 3 até 4 símbolos aí. Beleza. Considerando-se essa informação, é correto afirmar que o número total de letras e sinais de pontuação possíveis, representadas dessa forma pelo código Morse, é igual a... Vamos lá. Galera, imagina que é como se fossem palavras. Se a gente olhar para a língua portuguesa, nós temos 26 letras, beleza? 26 letras na língua portuguesa, a gente usa na língua portuguesa. O que acontece? A gente pode escrever um texto que tem lá palavras, termos que tem uma letra só, e tem palavras gigantes, concorda comigo? Agora pega esse pensamento para o código Morse. Código Morse, nós temos 2 símbolos, que é como se fossem 2 letras. Ou é ponto, ou é traço. Ou é ponto, ou é traço. Ou é ponto, ou é traço. O que acontece? Eu posso criar, por exemplo, que usa apenas um símbolo. Vou colocar aqui só um símbolo. Beleza? Só um símbolo. Então vai ter como se fosse uma palavra de uma letra só. Eu tenho isso. Então, ó, se só tem um A, eu tenho 2 maneiras. Ou eu te mando um ponto, ou eu te mando um traço. Mandei um ponto, mandei um traço para você. Que são esses 2 símbolos aqui possíveis. Ó. Ou eu te mando um ponto, ou eu te mando um traço. Te mando um ponto, ou te mando um traço. Beleza? Até aí? Só que a questão falou que eu posso usar de 1 a 4 símbolos desse. Então quer dizer que eu posso usar 1, posso usar 2, posso usar 3, ou posso usar o quê? 4. Eu posso usar um símbolo, 2, 3 ou 4. O que acontece? Eu estou montando a palavrinha aqui, eu estou colocando o traço que eu não sei o que eu estou escolhendo, tá bom? O que acontece? Para montar uma palavra de 2 caracteres, pensa assim, 2 caracteres, 2 termos, eu tenho que ter alguém no primeiro caractere e alguém no segundo. O esse já está ligado que é multiplicação. Para o primeiro caractere eu tenho quantas opções? Eu só posso usar o que no código Morse, gente? Ponto ou traço. Quantas opções eu tenho para cá? 2. Ou é ponto ou é traço, velho. Quantas opções eu tenho para cá? 2. Ou é ponto ou é traço. Deu quantos aqui? 4. O que seriam essas 4? Ó, ponto, 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 traço, traço, ponto ou traço, traço. São essas 4. Então, olha que doideira. Agora a gente tem um novo conectivo. Eu posso usar a primeira situação, ou posso usar a segunda situação, ou posso usar com 3, ou posso usar com 4. O conectivo ou vai lembrar para a gente uma série de situações aqui. No raciocínio lógico, é uma operação chamada de disjunção. Uma operação chamada de disjunção em raciocínio lógico. Quando a gente fala sobre operações entre conjuntos, o ou é chamado de união, que é juntar tudo. Quando a gente usa na parte de conta mesmo, é a operação de adição. Lembra aquela promessa que eu falei com vocês que eu iria te trazer bombom
que eu vou trazer para você na próxima aula um bombom e um pirulito? Talvez eu quero mudar um pouco essa minha promessa. Eu tô a fim de mudar um pouquinho aí. Vou fazer com bombom e pirulito, não. Vou continuar bombom e pirulito, ó. Eu vou trazer bombom ou pirulito. Ou pirulito. Gente, próxima aula eu vou trazer para vocês um bombom ou um pirulito. Beleza? Aí, por acaso, eu trouxe os dois, velho. É verdade que eu trouxe bombom, é verdade que eu trouxe pirulito. Mais do que verdadeiro, eu sou muito legal. Eu fui um sujeito extremamente verdadeiro. Eu só trouxe o bombom. Eu não trouxe pirulito. O que você acha? Eu sou verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu falei que era bombom ou pirulito, né, gente? Eu trazer um bombom ou pirulito. Sou verdadeiro. Eu não trouxe bombom, mas trouxe o pirulito. Eu sou um sujeito o quê? Verdadeiro. Eu não trouxe nada. Mentiroso demais. Falso. Entendeu? Uma tabela verdade de junção, conectivo ou, tá bom? Então aqui, ó, pode ser que o código Morse eu use um símbolo só, como se fosse uma palavra de uma letra, ou dois, que aí, ó, eu já estou somando a resposta de cima com a de baixo, 2 mais 4, 6. Eu já sei que a resposta é maior do que 6, é óbvio, né? Maior do que 6. Então, só que eu posso usar o quê? 3 símbolos também, né? Posso ter 3 símbolos, certo? Para ter 3 símbolos, eu tenho que ter alguém na primeira casa, e alguém na segunda, e alguém na terceira. Então, vou montar uma palavra que tem 3 letras, 3 símbolos. Quantas opções eu tenho para essa casa, galera? 2, não, só tem ponto ou traço, não é isso? 2 opções. E aqui? E aqui? Também 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2? 8. Já deu, ó. 8, 4, 12. Beleza? Já deu o que aqui? 14. Não resolveu minha vida ainda, né, velho? Vamos lá, segue o jogo. Desanima não, pô. Agora, com 4 símbolos, né? Vem comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Então tem que ter alguém na primeira casa, e alguém na segunda, e alguém na terceira, e alguém na quarta. Vocês já sabem que é sempre 2 nesse caso, né? Que eu só tenho 2 opções. Se fosse, por exemplo, com letras do alfabeto, você estaria colocando aqui 26, 26, 26. Se te perguntasse quantas possibilidades você tem de montar um código de 1 a 4 dígitos aí com letras do alfabeto, seria sempre 26. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, somando aí, 2 mais 4, 6, com 8, 14, 14 com 16? 30, brother, isso aí, 30, letra A. Então, o código Morse, ele permite pra gente, usando de 1 a 4 caracteres aí, 30 possibilidades de comunicação. Tem aquelas comunicações SOS, sei lá, que já tem um padrão, né? Samuel Morse morreu sem finalizar o código Morse, tá bom? Só a título de curiosidade aí, tá bom? Seguindo o jogo aí, galera. Seguinte, a gente vai puxar agora, começa a entrar um viés de probabilidade, né? Análise combinatória e probabilidade trabalham juntas ali. Então vem comigo aqui. Seguinte, dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, revelaram que no biênio 2004-2005, nas rodovias federais, os atropelamentos com morte ocuparam o segundo lugar no ranking de mortalidade por acidente. Beleza. A cada 34 atropelamentos, ocorreram 10 mortes. A cada 34 atropelamentos, ocorreram 10 mortes. Sempre que a gente vê algo nesse estilo aqui, ó, isso aqui é um dado probabilístico e não apenas estatístico, tá bom? É um dado de probabilidade. O conteúdo de probabilidade, ele é uma vertente da estatística. Então, probabilidade é um braço da estatística. Não sei alguém, já fez algum curso superior, você tem lá, na área da saúde, você tem bioestatística, que aí puxa um gancho para probabilidade. Na área de exatas, tem lá probabilidade dentro de estatística. Na área de humanas, por exemplo, você pega, dependendo do curso, pega um pouco de estatística, tem probabilidade dentro, tá bom? Cerca de 4 mil atropelamentos ano, né? 1 a cada 2 horas aproximadamente. Então, ó, eu sei que a cada 34 atropelamentos, nós temos aí 10 mortes. O que aconteceu com o outro povo, gente? Atropelou 34, 10 morreram e os outros sobreviveram, não é? Não é meio que morreu. Moço, falando meio que morreu, velho. Como é que é isso, pô? Meio que morreu. Lembra do que eu falei no início? Existem apenas 2 valores lógicos. É tipo o sujeito, e aí, brother, ganhou? Quase ganhei, moço. Você perdeu, pô, aceita. Passou? Quase passei. Passou não, velho. E rolou? Moço, quase rolou, viu? Não rolou. Você entendeu? Quase, velho, é o nada. Resolveu nada, te manteve uma expectativa. Então, ó,
A cada 34 atropelamentos, teve 10 mortos. Os outros foram o quê, gente? Ficou o quê o resto? Ficou vivo, não foi? Vivo. E quantos foram vivos aí? 24 vivos. Então, ó, você tem que ter essa interpretação aí. O raciocínio lógico está aqui dentro. Princípio do terceiro excluído. Não existe um terceiro valor lógico, uma terceira resposta. Ou morreu ou sobreviveu, né? Sei lá, como se é a situação que tá viva é outra história. Ou seja, ô, moço, fulano meio que... Aí, velho, sofreu um acidente meio que morreu, viu? Tipo assim, como é que é isso meio que? Eu fico curioso. Conta mais pra mim, como é que é? Meio que morreu? Tô sem entendemos? Meio que morreu? Como é que foi isso? Ele foi, voltou, uma parte tá, outra tá aqui. Como é que é isso? Você vai nos dois? Como é que é? Conta pra mim aí, né? Continuando aí. De acordo com os dados, se for escolhido aleatoriamente para investigação mais detalhada um dos atropelamentos ocorridos no biênio 2004-2005, a probabilidade de ter sido um atropelamento sem morte. Probabilidade, ela geralmente fica em 3 formatos. Um deles é o formato de fração, tá bom? E como é que funciona a probabilidade, né, velho? Seguinte, quando a gente quer fazer a probabilidade de alguma coisa, você vai pegar a quantidade de casos que você tem interesse que aconteça, quantidade de casos desejados, e dividir pela quantidade de casos possíveis de acontecer. Quantidade de casos desejados e dividir pela quantidade de casos possíveis de acontecer. É tipo eu ter esses 4 pincéis aqui, eu quero saber qual que é a probabilidade de sair um pincel preto. O que eu desejo é um pincel preto. Você viu que eu tenho 2 pincéis pretos? São 2 pincéis no meio de quantos pincéis? 4. 2 dividido por 4. Essa é a probabilidade, entendeu? Probabilidade é sempre assim. Ou seja, quantas são as situações que eu tenho interesse dividido pelo total que pode acontecer? O que eu quero que aconteça pelo total que eu tenho de possibilidade aí? Só voltando aqui, a questão falou conosco assim, ó. A probabilidade, cadê? De ser um atropelamento sem morte, gente. Quantos atropelamentos foram sem morte aí, gente? Quantos foram sem morte? Sem morte é estar vivo. Quantos? Então a probabilidade vai ser quantos foram sem morte? 24. Então o que eu tenho interesse é um atropelamento sem morte. Beleza? No total de casos aí, quantos são os casos que tiveram nos atropelamentos aqui? Nessa estatística que a gente tem? 34. Foram 24 atropelamentos, a chance de eu pegar um desses são 24 a cada 34. 24 a cada 34. E aí você vai observar que não tem nenhuma alternativa desse jeito. Porque quando eu tenho uma fração, eu tento reduzi-la ao máximo. E como que funciona essa redução? Você vai fazer divisão. Você divide o de cima e o de baixo por alguém. Você vê um número que dá para dividir os dois. Você tem 24 e 34. Você acha que dá para dividir de maneira exata? Por qual número aí, galera? 2 são pares, né? Você simplifica. Isso nós chamamos de simplificar, colocar na forma irredutível, reduzir a nossa fração. 24 por 2 vai dar 12, 34 por 2 vai dar o quê? 17. Né? Dá até pra você brincar, ó, gente, você pode atravessar a rodovia de boa aí, sem olhar para um lado ou para o outro, porque, ó, 12 a cada 17 tentativas você sai vivo. Olha que massa. Você não precisa olhar não, velho. Sai, moço. A chance é alta, brother. Não precisa olhar para os lados, pode atravessar essa rodovia, ó. Você tem 12 chances de sair vivo. Você pode ser atropelado em uma dessas 12, mas vai sair vivo. Estatística, probabilidade, ela te permite isso. Quer ver uma estatística curiosa? Não sei se você joga nessas bets da vida, né? E essas bets iludem a pessoa aí de uma maneira louca. O cara fala, pô, velho, vou ganhar demais, moço, que doideira. O cara vai lá, tem a famosa, odd que fala, né? A odd tá tanto, o que é a bendita odd? Vai multiplicar a grana que você ganhar. Imagina que eu monto uma bet da vida aqui, aí peguei aqui um dado, tô ali na rua, monto aquelas barraquinhas que tinha antigamente da golpe no povo, o povo rodava o negócio, um dado e falo, ó, bet do Hamilton, cai pra dentro, galera, chega aí, ó, eu tenho um dado que tem faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, faces de 1 a 6, beleza? Ó, eu vou jogar o dado aqui e tem uma odd aqui, muito boa pra você aqui, uma odd 3. O valor que você colocar aqui, eu vou triplicar se acontecer a seguinte situação, ó, sair uma face maior que 4. Maior que 4, ou seja, sai 5 ou 6.
A odd do Hamilton, sabe qual que é a minha odd? Isso aqui, velho, ó. 13. Vou parar na Praça do Autocarros ali, fazer igual os carinha que vende capa de celular, eu vou pegar um negocinho de papelão, falar, galera, ó, bet do Hamilton, entrega o dado na mão da pessoa, o valor que você colocar aqui, eu pago o triplo pra você. Se sair um número, os números 5 ou 6, pago você na hora. Você mesmo vai jogar o dado lá, ó. Véi, se eu não for preso até ali mais tarde, se eu ficar uma tarde ali, cara, eu vou ganhar muito dinheiro, velho. Eu vou ganhar muito dinheiro. Porque eu sei o que eu tô fazendo com essa odd 3 aí. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou ganhar dinheiro demais. A galera pode colocar a grana que quiser, que eu pago o triplo. Eu deixo você jogar o dado. Fala, não, joga aí. Joga o dado aí. Joga o dado aí. Por que eu tenho essa convicção? Matemática. Quem começa a entender a regra do jogo, não joga, velho. Você vai falar, putz. Aí você começa a mudar a mentalidade. Você fala, moço, eu tenho que montar uma banca pra mim. Aí que é negócio. Entendeu? Quando você começa a entender a regra do negócio, fala, velho, eu tenho que montar uma banca pra mim. Vou te mostrar aqui. Vamos ver a probabilidade que você tem de dar certo aqui? Ó, eu tô querendo que seja fácil maior do que 4, não é isso? Maior do que 4. E aqui nós estamos entrando agora em um tópico do edital, que são problemas com frações. Lá tem esse tópico no edital. Galera, eu quero que seja fácil maior do que 4. Maior do que... Isso, 2/6, isso. Então, ó, a chance de você ganhar fácil maior do que 4. São 2 casos, 1, 2, beleza? Casos desejados. No meio dos casos possíveis. Quantos são os casos possíveis? 6 casos, são? 6 casos. 2 em 6, não é? Vou simplificar. Divido por 2. Fechou? 2 por 2, 1. 6 por 2 vai dar o quê? 3. O que acontece? Eu mantendo isso, eu ficando uma tarde brincando com essas apostas, e a galera quer poder apostar o valor que quiser, eu não saio no prejuízo. Eu perco em uma a cada 3 tentativas. Olha que doideira. Imagina que 3 pessoas colocaram R$10. 3 pessoas colocaram R$10. Se a minha odd é 3, o esperado é que triplique, não é? Primeiro cara colocou R$10. Vamos colocar, ó. É um ganha a cada 3. Um a cada 3 ganha. Um ganha. Os outros 2 o quê? Perde, não é? Perde, perde. Esse dos R$10, se ele ganhar, ele vai ganhar o quê? 30, não é? Mas foi eu que desembolsei os R$30? Foi, né? Tipo assim, desses 30 aqui, ó, 10 foi dele, não foi? Na verdade, foi 10 dele mais 20 meu. Eu, como banca, estou perdendo 20, concorda comigo? Só que lembra que em uma vez o meu público ganha, nas outras 2 vezes a banca ganha? O que acontece? Aqui, esse aqui perdeu, beleza, esse aqui, ó, eu perdi, colocar aqui, eu perdi, eu consegui ganhar 10 aqui, eu consegui ganhar 10 aqui. Eu saí no 0 a 0 nessa situação aqui, nessa situação. Só que entenda que eu, como banca, eu não vou jogar só 3 vezes e vou embora pra minha casa. Vou ficar, já deu 3 jogadores, falou, viu, galera? Não vou embora, não. Eu vou ficar mais tempo. Vou ficar a longo prazo. E a longo prazo ali, 2 horas, 3 horas, com 40 jogadas, 50 jogadas, eu vou começar a ganhar. Porque eu calculei muito bem calculado a minha odd. Eu coloquei um limite aqui da minha odd. Eu poderia ter começado a brincadeira com a galera. Não, gente, a odd é 2.9. Porque se fosse 2.9 aqui, esse sujeito, ó, vai multiplicar 10 vezes 2,9. Esse sujeito ganharia o quê? 29. Eu sairia no lucro aqui de R$1. Por isso, tem hora que você pega a odd, é 2.95, 2.9, porque o cara já sabe, não, moço, vão ganhando aqui de R$1, mas tem muita gente jogando, tá suave pra gente. Entendeu a ideia? Ah, mas como é que eles calculam essa odd, Hamilton? O cálculo de uma odd, lá, aí é um problema de fração, é o seguinte cálculo, é 1 dividido pela probabilidade do evento acontecer. É 1 dividido pela probabilidade do evento acontecer. 1, a probabilidade não foi 1/3? 1/3. Isso aqui nós temos uma operação que é uma divisão de frações. Não sei se você lembra como que divide frações. Divisão de frações, galera, funciona assim. Se você tem uma fração dividida pela outra, você conserva a primeira. E alguém lembra o que faz agora? Multiplica pelo inverso da segunda. Aí você multiplica, galera. O número 1 é tipo 1 sobre 1. Tá bom? Você conserva a primeira e multiplica pelo
inverso da segunda, galera. Vai dar 3 aqui. Beleza? Vai dar 3. O que acontece? Talvez você tá lá, olhando na bet e fala, moça, essa apostinha tá boa, viu, velho? Essa apostinha tá boa pra caramba. É agora que eu vou arregaçar. Porque, ó, a odd dela tá 40, velho. Se eu colocar aqui, aí o cara já pensa, fiz minha vida. Vou vender minha moto. Então um cara queria dar 10 mil na minha moto. Vou colocar os 10 mil. A multiplicar por 40 aqui, ó, tô de boa demais. Sabe o que significa a odd 40? Quer dizer que é uma chance a cada 40 tentativas. É isso. A odd 3, uma chance a cada 3 tentativas. Você entendeu a ilusão desse negócio? Como é que é massa? É massa, né, velho? É, desse jeito. É massa esse negócio, né, velho? Se eu tivesse 50 milhões, eu montaria uma banca legalizada, né? Agora tem 50 milhões para legalizar a banca, pô. Né? O melhor negócio. Olha isso aqui, que coisa maravilhosa. E aí a gente entra numa coisa que eu comecei nisso da aula. Tem gente que faz um tipo de operação que são chamadas de múltiplas. E aí, como o sujeito ele tem uma usura ali, um desejo, fala, irmão, vou fazer um negócio melhor para você, velho. Muito melhor. Se você jogar o dado 2 vezes seguidas, e acontecer isso aqui, eu faço um negócio top pra você. Eu multiplico, cara, por 9. Multiplico por 9. Moço. Você pode colocar a grana, o cara fala, moço, era vezes 3, velho. Agora o cara tá fazendo vezes 9. Pô, sabe por quê? Porque eu conheço raciocínio lógico, meu brother. Eu conheço a parte de lógica proposicional. O que acontece? Ó, você vai fazer 2 jogadas agora, não são? Você vai fazer a sua primeira jogada, aí tem o conectivo que eu falei que vocês. A segunda vai acontecer também. Qual que é o conectivo? E a sua segunda jogada, não é isso? Você vai fazer a primeira jogada e a segunda jogada, não é isso? Conectivo E, que é a operação? Multiplicação. Você tá ligado que a chance de você ganhar é o quê? 1 em 3. A chance de você ganhar de novo é 1 em... A gente acabou de aprender a multiplicar a fração. Problema de fração. 1 vezes 1? 3 vezes 3? Sabe por que eu multiplico por 9 o cara? Antes a chance dele ganhar era 1 em 3. Qual que é a chance dele ganhar agora? 1 em 9. Só que o olho do sujeito ficou desse tamanho, velho. E ele vai apostar e fala, pô, velho, vou garantir meu sábado agora. Se eu colocar 100 aqui, vou ficar com 900. Fechou. Sou rei agora, amigo. Vocês vão ter que me aguentar no boteco agora com 900 conto no bolso que eu ganhei de amigo. Cai dentro, irmão. E aí vem outro problema. Esse sujeito aqui, tá vendo o conectivo E? O que eu fiz com vocês mais cedo com o conectivo E? Lembra do bombom e do pirulito? E do pirulito? Lembra que eu escrevi 4 resultados aqui? F, V, algumas coisas? Você lembra que apenas um deles teve a letra V? Só o primeiro teve a letra V, galera? Só o primeiro teve a letra V? Traga bombom, agora troca bombom em pirulito. É quando o sujeito ganha. Se ele ganhar a primeira, ele ainda tá no jogo comigo, não tá? Ele só ganha de mim aqui, ó. Ele só ganha de mim aqui. Por isso que é muito mais negócio eu colocar na minha banca múltiplos. Aposta que vai sair um escanteio nos 15 minutos no jogo do Barcelona. Aposta que vai ter um lateral nos 15 minutos no jogo do Galo. Aposta que vai ter um tiro de meta nos 15 minutos no jogo do Cruzeiro. 3 múltiplos. Acontece a primeira, é a segunda, é a terceira. A operação é multiplicação. Multiplicação faz as coisas renderem pra caramba. E aí, ó, vai acontecer a primeira, ó, de 3, a segunda, o cara cresce o olho, velho. Deu 9. O cara montou um negócio, ó, fica mostrando pro amigo lá, tá no boteco, o cara mostrando aqui, amigo, ó. Se essa der bom aqui, moço, ó, eu coloquei R$200, vai virar 50 mil, velho. Eu para trabalhar, aqui, ó. Se eu ficar só por conta do concurso, ó, vai virar isso aqui. Aí não, moço, vai firme, aí o amigo já vai, moço, vai, faz aí, vai, moço, vai dar bom demais, vai dar bom. Aí tem que ter uma história, né? Não, moço, não sei quem jogou e ganhou, esse é o que ganhou. E você viu o tanto que perdeu? É tipo ali, ó, 1 em 9. A cada 9 pessoas, uma vai ser premiada, e esse premiado vai ficar do meu lado, lá com os outros. Não, moço, eu ganhei. Os 8 que perderam por vergonha ficam calados. É massa, né? Probabilidade. E probabilidade está ligada com o quê? Teoria dos conjuntos, nós falamos hoje. Raciocínio lógico. Conectivo E ali. Beleza? Análise combinatória para eu ter noção de quantas maneiras a coisa vai acontecer.
e ali uma análise estatística forte. Tudo isso está no nosso edital. Aqui dá para ter brotado aqui no mínimo umas 10 questões possíveis, mesmo que a gente tem 5, mas umas 10 questões com situações mais práticas aqui. Beleza? Vamos fazer mais uma aqui, galera. Olha só, falando de aposta, de uma urna que contém bolas numeradas de 1 a 100, pegar um pouquinho de base de matemática também, numeradas de 1 a 100, será retirada uma bola, sabendo-se que qualquer uma das bolas tem a mesma chance de ser retirada. Qual é a probabilidade de se retirar uma bola cujo número é um quadrado perfeito ou um cubo perfeito? Desespera com esse nome ainda não, quadrado perfeito, cubo perfeito não. Foca no conectivo comigo aqui, ó. Conectivo ou, que operação que é isso? Soma, não é? Então vamos lá, tem que somar, eu sei que tem que somar, não sei como, mas tem que somar, velho. Eu quero que saia um quadrado perfeito ou um cubo perfeito. Eu já sei que tem que somar. Primeira etapa eu sei, agora como é que faz o resto, meu amigo, eu não tenho a mínima ideia. Gente, pensando na matemática básica, o que é quadrado perfeito? Quando a gente fala quadrado perfeito, é isso aqui, ó, número que tem raiz quadrada exata. Beleza? Ou seja, quadrado perfeito tem raiz quadrada exata. Raiz quadrada exata. Milton, quem são os quadrados perfeitos? Ó, os números têm raiz quadrada exata. 1 é um quadrado perfeito, raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Depois do 1, você arrisca alguém aí? 4, que a raiz é 2, que é 2 vezes 2 é dar 4. Depois quem mais, galera? Aí pesou, né? 9. Deixa eu te dar uma dica. A gente não está contando aqui 1, 2, 3, ó. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Quem vai estar aqui? 16. Pegou a manha? 5 vezes 5? Pegou a manha? Então, 1, 4, 9, 16, 25. Vamos escrever todos aqui, ó. Os quadrados perfeitos, ó. 1, 4, 9, 16. Alguém arrisca o outro aí, gente? 25, 36, ó. 40, um pouquinho mais, bate atrás. 49, 64, sabe quem mais? Sabe quem mais? 81. Ó, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9. 9 vezes 9, próximo é? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Qual que é o... Depois do 9 vem que número, gente? 100. Depois do 9 vem 10. 10 vezes 10 vai ser? 100. Esses são os quadrados perfeitos. Então, a chance de sair um quadrado perfeito, quantos números tem aqui? 10 números. A chance de ser um quadrado perfeito são 10 números no meio de quantos que tem lá na caixa? 100. A chance de ser um quadrado perfeito é 10 em 100. Agora, cubo perfeito. Vem comigo aqui. O cubo perfeito já é o que tem raiz cúbica exata. Raiz cúbica exata. Lembra, ó, quadrado perfeito é quando você faz lá, ó, multiplica 2 termos. O cubo é quando você multiplica 3. Então, o primeiro tem raiz cúbica exata, é o número 1. Que é 1 vezes 1, ó, 1 vezes 1 vezes 1, entendeu? O próximo, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, dá quanto? Você consegue. 8, né? O próximo é 8. Se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3, alguém arrisca aí quanto que dá? 27. Se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4, alguém arrisca aí? Te ajudar. 64. O outro é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Passou, né? Porque a caixa só vai até 100. São esses 4 números aqui, os cubos perfeitos. Esses 4 números aqui, que são eles. 1, 8, 27 e 64. São quantos números aqui? 4. No meio de quantos que tem lá dentro mesmo? 100. Só que eu não sei se vocês repararam uma coisa. Tá vendo que tem termo que tá com a chance dobrada? Ele está sendo contado aqui e aqui. Você conseguiu achar alguém que está sendo contado 2 vezes? 64 e 1, né, brother? 64 e 1. Está sendo contado 2 vezes, não é? Ou você pode ser contou dobrado aí, velho. Vai ficar com a chance dobrada. A gente tem que retirar. Então eu vou retirar aqui, ó, quem apareceu 2 vezes. Eu tenho que retirar esse excesso. Porque eu estou contando o mesmo termo 2 vezes, entendeu? Então, tipo assim, ó. O 1 foi contado 2 vezes.
o 64 duas vezes. Então eu vou retirar 2, que é esse excesso deles, tá bom? Então são 2 casos no meio de 100 que eu vou retirar. Beleza? Aqui eu estou somando e subtraindo frações. O termo de baixo, ó, fração. O termo de cima é chamado de numerador. O termo de baixo chamado de denominador. Você nunca esquecer, numerador, lembra nuvem, tá no céu. Denominador, demônio, tá lá embaixo. Beleza? Nuvem, céu, denominador, demônio, lá embaixo, desse jeito, tá bom? Conserva pra gente aqui o 100, ó. Quando for somar e subtrair, se for o mesmo brother, você conserva lá em cima e só faz a soma de cima. 10 mais 4, 14, 14 menos 2, 12, né? 12. Você viu que a primeira questão que a gente fez, a probabilidade era uma fração. Só que essa é um número decimal. Eu vou só dividir 12 por 100, que é 0,12. Se isso aqui fosse uma bet, sabe o que eu faria? Simplificaria o máximo, viraria aquele negocinho para fazer a minha odd, para deixar a galera brincar também. Entendeu? Beleza? A partir da questão 8 aí, essa questão 8 está mostrando outras maneiras de representarmos frações. Questão 9, questão 10, mais interessantes aí. Tenta dar uma olhada, acessa o QR Code que eu estou fazendo no comentário da questão aí. Espero que vocês tenham pego alguma coisa aí. Passamos basicamente aqui, galera, 100% do edital aqui, eu sei não, uns 80% do que cai no nosso edital. E a gente vai ter outros encontros também, sempre nessa pegada aí, tá bom? Eu vou deixar aulas mais teóricas, talvez tenham teorias, tenham dificuldade, vou deixar na plataforma para vocês, que é aula densa mesmo, tipo assim, 15 minutos falando o que é a conjunção, a disjunção, soma fração, aulas mais técnicas, mais densas aí, beleza? Beijinho, vocês, com Deus, sucesso, até nossa próxima aula, galera.